Eu tenho dito literalmente, seus filhos, seus netos vivem num outro mundo. A gente fala, mas é um outro mundo mesmo. Não tem nada a ver com o mundo que você viveu. E nós vamos continuar, com a graça de Deus, falando sobre isso. Desde domingo passado, já está o material aí postado na internet, entra no canal no YouTube, entra lá na rede social, que você vai achar o vídeo da semana passada. Jovens, sois fortes. Falamos lá em 1 João, e falamos para os jovens e para os pais. Tá? Tinha uma palavra muito especial para os pais. A gente vai descobrir que o problema é que os nossos adolescentes, os nossos jovens, nem sempre estão com eles. Geralmente estão com os pais. Tá? Então foi uma palavra voltada para os dois. E nós vimos aqui que há vamos dizer assim, foram feitas essa divisão, né, conforme o período da história que uma geração viveu, há uma identificação. Nós colocamos aqui, então você tem o que nós chamamos de geração Baby Boomer, é o pós-guerra, né? Foi aquele período em que os homens, os soldados voltaram para casa e houve uma explosão de bebê, por isso que essa é a ideia, foram muitos filhos. Foi uma geração, anos 50, né, após o pós-guerra, anos 60. Depois disso você tem a geração X, que vai dos anos 60 até os anos 80. Geração X, por que o X? Porque eles realmente não sabiam o que seria essa geração. Né? São os filhos, né, daquela geração Baby Boomers. Então, uma criação diferente, um mundo que eles encontraram diferente. E você tem aqui aquele período, a era hippie, né, Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Foram filhos que viveram uma liberdade muito grande. Isso trouxe implicações, consequências, marcou uma época. Depois você tem a geração Y, que vai dos anos 80 até os anos 2000. Há uma mescla aí de gerações, geração W, Z. É uma tentativa, né, que os sociólogos, os pesquisadores, os pedagogos tentam fazer para entender cada período, cada época. E você tem a geração alfa de 2010 em diante. Isso não para, tá? Cada década você tem uma nova geração que vem se destacando. Então, isso aqui é apenas para a gente ter um panorama. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui está tentando se identificar. Que época que você nasceu, que ano que você nasceu, como os seus avós eram, como os seus pais eram, como você é muito diferente. E a gente sabe disso. Agora, os desafios existiram em todas as épocas, tá? E tem peculiaridades e que a gente vai ver. O que eu falei no domingo passado, eu acho importante destacar, esse ponto que esse psicanalista Contargo Caligaris, ele na verdade é um psicanalista italiano, naturalizado no Brasil, e ele tem uma abordagem muito interessante, que vem sendo usada mesmo por teólogos, sérios, igrejas sérias. Ele destacou um ponto que a gente não percebeu, que a adolescência, esse período que os nossos filhos estão vivendo, alguns deles, é novo, isso não existia no passado. Por quê? O que você tinha no passado? Você tinha um período que era a infância. Você tinha a primeira infância, a segunda infância, você tinha fases da infância. E chegava um momento que entrava a idade adulta, quando aquele de 17 anos já assumia a responsabilidade de um homem adulto, de uma mulher adulta. Só que você tinha um jovem adulto, aí um adulto maduro, um velho adulto. O que acontecia? Se você pensar com os seus avós, pensa e volta 100 anos atrás, ou 50, 60, 70, 80 anos atrás. O que os seus avós faziam com 17, 18, 19 anos? Eles ficavam em casa, preocupados com que vestibular que eles iam prestar. Eles estavam angustiados porque não sabiam o que fazer da vida. Provavelmente seu avô com 17, 18, 19 anos já estava casado, já tinha filho. A sua avó também já estava casada, criando filhos. Se eles viveram na época da guerra, provavelmente eles já estavam na guerra. Se você voltar no passado, você vai descobrir que um jovem de 17, 18 anos, ele já entrava num avião de guerra, no porta-aviões, e lutava contra uma nação. Eles viviam coisa que a gente não imagina. O que esse psicanalista diz, que eu acho muito interessante, é que esse novo formato da sociedade criou-se, tá, uma categoria que nunca existiu, que nós chamamos desses adolescentes. Por quê? Porque não havia isso. Ele saía da idade, da infância, chegava no limite, ele entrava na idade adulta. E o que aconteceu? Criou-se um gap, criou-se um espaço, aí, vamos pensar assim, em que entre a infância e a idade adulta, nós chamamos modernamente de adolescência.
jovens que vivem nesse período, que o que está acontecendo com eles? Com 17, 18 anos, eles já têm todo o desenvolvimento de um adulto, já têm todos os hormônios, ele já está pronto para enfrentar a idade adulta, a mulher está pronta, a menina, a moça, a adolescente está pronta para ter filho, é uma bomba de hormônios, eles têm atração, eles têm desejo, eles têm vontade, mas o que foi que aconteceu? Eles não foram preparados para entrar na vida adulta, tá? Porque a gente olha para um jovem, um adolescente aí, de 17, 18, 19 anos, e fala, não, eu não sou uma criança, mas ele já tem biologicamente toda a estrutura para ser um adulto. Que no passado já tinha filho, casava, ia para a guerra, trabalhava, vida normal. E os nossos antepassados preparavam essa faixa etária para viver a vida adulta. E nós, a nossa geração, nós não preparamos eles para isso. E aí o que acontece que ele diz? Ele diz o seguinte, que essa geração está biologicamente pronta, mas não tem maturidade para assumir nada, e até porque a sociedade, tá, eles ficam aguardando o aval da sociedade. Entendeu? Para ter uma vida sexualmente ativa, para poder fazer aquilo que eles querem fazer. Então, eles vivem esse período. E esse período vem trazendo muitos conflitos, mais do que o normal. Então, como eu disse, se você olhar para trás, não existia isso. Então, o jovem, ele já tinha desejos, ele tinha atração, ele assumia, ele ia trabalhar, ele assumia a moça e vivia com ela e casava muito jovem. E o que a gente vai fazer com esses jovens? Que estão com uma bomba de hormônio em casa, com um monte de desejo, querendo fazer um monte de coisa, e essa formatação da sociedade, com 17 anos, o que ele vai fazer? Prestar vestibular. Aí ele não passa. Aí ele vai com 18, 19, ele entra. Aí depois que ele vai fazer faculdade, 5 anos. Aí ele já está nos 20 e poucos anos. Quando ele sai da faculdade, o que ele faz? Com bacharel, nada. Ele tem que fazer uma pós-graduação. Aí ele vai fazer uma pós-graduação. Aí depois ele vai ter uma experiência lá fora. Aí depois ele volta. Aí ele vai arranjar um emprego. Aí... olha como isso está se estendendo. Tá? Sem contar aquelas adolescências tardias, né, que a pessoa vai ficando em casa, 30 dentro de casa, né, 35 dentro de casa, 40 dentro de casa. Nós temos pessoas com 40 anos vivendo. Eu já vi cena assim que eu falei, meu Deus, a mãe fazia leitinho quente pro cara. O cara quer ir para o motel com a menina, só que na hora ele pede para a mãe dele passar roupa, para ele sair, e pede dinheiro para o pai, entendeu? Então, criou-se um fenômeno na sociedade, entende? Que são esses marmanjões barbados que vivem à custa dos pais, entende? Eles não assumem a vida, eles não foram preparados para isso. Eles querem viver, mas eles não estão prontos para viver. Criou-se essa situação, desde a adolescência, que vem se estendendo. E os especialistas dizem que isso vai piorar. Não se assuste, daqui a alguns anos você vê um cara de 50 morando com os pais. Os pais lá com 80 e pouco, ele lá vivendo a custa dos pais, pedindo para a mãe fazer o leitinho quente na hora de dormir. O cara 50, meu. Então, é um fenômeno que nós estamos observando e eu acho que é uma coisa muito importante. E nós falamos domingo passado sobre isso, eu convido você a assistir o vídeo, refletir sobre isso e entender esta nova geração, essa situação que não existia no passado. E é possível sim nós trabalharmos, prepararmos os nossos filhos para enfrentarem a vida e ter uma abordagem diferente sobre essa questão. Muito bem. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais em uma questão assim mais, vamos dizer, um pouquinho mais forte. Tá? Não é só essa situaçãozinha do adolescente que fica... Isso aí traz muitas dificuldades, isso abre portas para muitas coisas. E essas crianças, entre aspas, adolescentes e jovens, que estão vivendo essa situação que esse psicanalista diz assim, eles estão em suspensão, esperando o que vai acontecer para assumir a vida adulta. Uma série de conflitos vão surgindo dentro deles. E eu já fiz uma abordagem sobre esse tema, eu peço paciência para quem já assistiu. O corpo humano é maravilhoso, Deus fez tudo perfeito. Existem dentro de nós os hormônios, os neurotransmissores, tudo foi feito com uma perfeição maravilhosa. Mas algumas situações podem se criar na nossa vida e trazerem enfermidades emocionais. E esses nossos adolescentes, vocês vão ver, eles estão começando a enfrentar algumas enfermidades que nessa idade jamais eles enfrentaram no passado. E nós temos que estar atento a isso. Nós vamos falar sobre depressão e suicídio, que houve um aumento assim assustador.
O suicídio aumentou mais de 60% na nossa sociedade, 60%. E para os jovens foi 20% a mais do que a média nacional, vocês vão ver isso. Então, para a gente entender o que acontece, e dentro de igreja há muito tabu, quando a gente fala sobre depressão, sobre esses conflitos, essas questões que eu posso chamar de enfermidades da alma, né? Nós temos muito tabu com isso. Primeiro que existem igrejas que já querem categorizar isso como um problema espiritual. A gente sabe, se você entrar na internet e pesquisar sobre isso, você vai descobrir que tem pastor que diz que isso aí é uma coisa, um espírito da depressão, que tem que exorcizar esse espírito da depressão. Tem gente que acha porque não tem Jesus Cristo, porque quem tem Cristo tem esperança, não passa por depressão, e acha que um cristão não pode passar por uma questão profunda e chegar perto de cometer um suicídio. Você acha que não, é? É totalmente possível mostrar na Bíblia personagens que pediram a morte. Eles não queriam mais viver, eles perderam a esperança. Isso é possível acontecer, porque isso não é uma questão meramente espiritual. Isso pode envolver questões biológicas, físicas, neurológicas, e precisa ser tratado, e precisa ser discernido pela gente, entendeu? Então, olha que cena interessante aqui, ó. Pensa aqui comigo, uma cena como essa. Se você estivesse no campo, tá? Você está lá no campo, na sua barraquinha, sentadinho, lendo o livro, de repente, eu já mostrei isso aqui no passado, os irmãos vão sacar onde eu quero chegar. De repente, um animal, né, felino, né, não muito sociável, aparece para você. Meu, que coisa extraordinária. O que vai acontecer nessa hora? O cara vai levar um susto, cara, um susto tão grande, que uma adrenalina vai descarregar no corpo dele, e ele vai criar uma força. Esse cara vai correr a 100 por hora. E ele pode ter artrite, ele pode ter um monte de problema de saúde, ele pode ter tudo. Tudo é curado na hora, ele não sente nada, é anestesiado, solta uma endorfina no corpo dele, solta um monte de coisa no corpo dele, uma adrenalina, o coração dele dispara, ele está pronto por um tiro de 100 metros, do nada. Ele não fez aquecimento, ele não se preparou, de repente, acontece isso. É uma situação de perigo. Por que isso acontece? Deus é maravilhoso, Deus fez isso. Deus criou em nós todo um mecanismo de proteção. Se você se vê diante do perigo, acontecem coisas no seu corpo, na sua mente, em tudo que te prepara para enfrentar qualquer coisa. Você está pronto para lutar com um leão. É uma coisa de louco o que acontece com a gente. Então, você imagina uma cena como essa. O cara levanta e sai correndo igual um louco. Claro que quando o corpo esfriar, ele trava, né, geralmente. Que nem você, quando vai jogar aquela bola no final de semana e não faz aquecimento, você vai ficar umas 3 semanas com dor no corpo, passando gelol, passando um monte de coisa, né? Agora, imagina esse outro pescador aqui, né? Foi lá pegar a rede dele, de repente, ele viu essa outra espécie aí atacando ele. Imagina o pulo que esse cara deu. Eu acho que ele saiu andando sobre as águas, entende? Ele voou para se livrar disso. Deus fez isso, e isso é maravilhoso. Agora pensa comigo. Estou colocando uma situação hipotética. Agora pensa comigo, você lá no seu trabalho. Quantas vezes você teve uma descarga de adrenalina, de raiva, de estresse, de uma situação que você enfrentou, e aquilo descarregou no seu corpo, e aquilo, nossa, mas aí você não tem que sair correndo. É um tipo de perigo que você não tem que fazer nada. Você não partiu para cima do seu chefe, encheu ele tabefe, entendeu? Você se controlou. E para onde aquilo vai? Aquilo vai ficar no seu corpo, cara. Por isso que a gente fala que o esporte é muito importante, uma forma da gente descarregar todas essas coisas, entende? Aquilo vai ficar no seu corpo. Aí isso aconteceu no seu trabalho. Quando você chegou na sua casa, você teve um problema muito sério com seu marido, com sua esposa, ou com seu filho. Entende? Outra descarga no seu corpo, de uma série de hormônios, uma bagunça que houve dentro de você. E isso vai acontecendo sucessivamente durante semanas, meses e anos. Quando menos você percebe, você está, o que a gente chama, estressado. Você começa a desencadear em você uma série de enfermidades emocionais, não sabe por quê. Nós somatizamos essas questões emocionais, começamos a ter problemas no corpo, nós começamos a ter uma série de coisas. E aí, isso é que a gente chama, que o estresse é o maior gatilho para síndromes da vida moderna. E quem aqui não tem estresse, gente? Eu tenho certeza de conversar com qualquer um aqui, pastor, eu estou estressado. É só o que as pessoas dizem. Estresse é uma coisa comum do dia a dia, só que o estresse contínuo, prolongado, vai desencadear outras enfermidades na sua vida, tá? E por que eu estou falando isso? Vou falar com os jovens. Calma, você vai ver.
Os jovens, eles estão enfrentando um tipo de estresse que eles não enfrentavam no passado. Eles não estão preparados para a vida. E isso vem aumentando de uma forma tremenda. E essas enfermidades, que a gente chama síndromes da vida moderna, são muitas. Eu destaco aqui algumas comuns. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade é uma coisa muito comum. Aquela ansiedade, aquela angústia, parece que é uma coisa. De onde que vem isso? Começou com estresse, uma série de descargas que você vem passando há um certo tempo. Mesmo os jovens, nós vamos falar sobre vestibular, provas, pressões, eles não estão preparados para enfrentar a vida, porque nós não preparamos, nós super protegemos eles. Quando eles enfrentam a vida, eles não conseguem. E aí você tem tudo isso, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quando a ansiedade tomou conta de tudo. Você não sabe o que pode acontecer num corpo assim. Depois você tem o estresse pós-traumático. Então alguma coisa, alguma experiência muito forte que você teve, e fica aquele estresse pós-traumático. Então após um trauma, após uma experiência. Você sabe que eu vivi uma experiência de câncer na família, muito precocemente, muito forte. E lemos muito e pesquisamos muito sobre isso. E descobrimos que o estresse pós-traumático de quem abre um laudo, está escrito lá, ó, maligno, metástase, ele está ao mesmo nível de intensidade de um pós-guerra e de alguém que foi abusado sexualmente. Mesmo nível. É uma descarga assim, pá, arrebenta toda a pessoa, tá? E ele vai demorar um processo para se recuperar. Abrir um laudo e você vê lá, tumor maligno, metástase. Tem noção do que é isso, gente? E quantos de nós aqui já não passou por alguma enfermidade grave, abriu o laudo? Né? A coisa mais difícil é abrir laudo, né? A gente descobre que é a coisa mais complicada do mundo. O nível de estresse é comparado a um cara que voltou da guerra. Sabe aquele filme que a gente assiste depois do Vietnã, o cara fica louco, uma arma, atirando todo mundo. Foi coisa de louco. Isso acontece. E você tem mais fobias, compulsões, depressão, síndrome de pânico. Gente, são as enfermidades modernas. Você acha que o cristão ele está numa redoma, isso não atinge ele? Meu Deus, coisa mais comum. Nós temos tabus para falar sobre isso. Nós podemos e vivemos, infelizmente, sofremos essas coisas. E as mesmas que o nosso vizinho não crente vive. O desemprego está aí, a crise no país que nós enfrentamos, olha a situação, quanta gente está passando dificuldade, perdeu o emprego, não sabe o que fazer, tendo que vender casa, carro, endividado. Gente, isso traz um estresse terrível, causa uma série de enfermidades emocionais. Por que o crente não pode passar por isso? Nós estamos no mundo como os demais, passamos pelos mesmos problemas. E aí, depois disso, meu querido, o que acontece realmente dentro de você? Aqui é só um exemplo pequenininho, porque é coisa muito mais complexa e não é o nosso foco aqui. Mas para ajudar o povo de Deus a entender que isso não é uma questão simplesmente espiritual, um espírito que está te infernizando. Isso não é uma coisa para levar a brincadeira. Isso é sério. Precisa ser tratado. Por exemplo, quando nós passamos por uma série de distúrbios, tá, causados por esses impactos, por esses traumas, por esse estresse prolongado, profundo, há uma bagunça naquilo que nós chamamos de neurotransmissores dentro de nós. Então, no nosso cérebro, nós temos o quê? Substâncias químicas produzidas pelos neurônios com funções específicas. Então, você tem dentro do seu cérebro, Deus fez isso, é maravilhoso. E eu coloquei essas três mais importantes de uma forma muito simples, até uma criança entender. Eu poderia chamar dopamina, adrenalina e serotonina daquele neurotransmissor que ele tem motivação para você fazer alguma coisa, força, adrenalina seria o caso para fazer, e serotonina, o prazer. Então pensa, a motivação, a força e o prazer de viver. Imagina se houver um distúrbio nos seus neurotransmissores, esses três principais, tem mais. Acabou, cara. Você pode perder a motivação para viver. Você pode perder a força para viver. E você pode perder o prazer nas coisas. Muitas vezes é um sintoma. A gente tem que descobrir por que eu não estou tendo mais motivação para nada. Uma pessoa que passa a dormir muito mais do que o normal. Onde ele encosta, ele dorme, né? É porque ele está cansado. Pode ser fisicamente, mas pode ser emocionalmente. Uma pessoa que já não tem motivação para mais nada, ele começa a abandonar tudo. Ele quer abandonar a faculdade, ele quer abandonar o trabalho, os seus projetos vão ficando de lado. Pode ver que antes disso, ele passou por algum processo de crise que deu um distúrbio nos neurotransmissores, ele perdeu a motivação, a força e o prazer de viver. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. E não podemos ter tabu. É uma enfermidade. Assim como você encosta no seu filho, você sente aquele febrão. É um sintoma. Graças a Deus que existe sintoma. Porque você vai cuidar dele.
Você vai pôr o termômetro, você vai ver a garganta, você vai levar no otorrino, você vai ver não é otorrino, vai tentar descobrir o que é isso aí. Você vai ter que descobrir o que meu filho está com febre. É um sintoma. O desequilíbrio de outros neurotransmissores podem causar uma série de enfermidades, síndromes e transtornos em nós. Agora, o que isso tem a ver com os nossos jovens, adolescentes e crianças? O que tem a ver é que, ao mesmo tempo que eles foram super protegidos pelos pais, não foram preparados para enfrentar a vida vem até eles, de outras formas. Eu falei na semana passada, e eu destaco aqui que o Dr. Augusto Cury, ele tem um estudo muito interessante sobre essa síndrome do pensamento acelerado, que eu tenho certeza que a maioria dos nossos filhos já estão sofrendo isso. Esse acesso absurdo à informação, muito precocemente. Então o Dr. Augusto ele tem um estudo muito interessante que diz assim, que uma criança hoje de 7 anos, provavelmente vai ter mais informação que o imperador de Roma no auge do Império Romano. Você pode imaginar o que é isso na cabeça de uma criança? Quantos transtornos que isso vai trazer para uma criança de 7 anos? Ela não tem capacidade de administrar isso. Isso vai causar uma enfermidade que ele chama de hiperpensantes. São crianças hiperpensantes. Não tem como não ser hiperpensante do jeito que vivemos hoje. Somos bombardeados com informações e o registro na memória é involuntário. E o que acontece? Admiramos, por exemplo, uma criança pequena ao manusear um smartphone, mas o gênio desaparecerá na adolescência. Entra em seu lugar um jovem que não sabe lidar com as perdas, não sabe corrigir o que deu errado, não se coloca no lugar do outro. São esses adolescentes que nós estamos vendo que eles são hiper insensíveis. Porque eles foram bombardeados de coisas, eles não foram preparados, eles se tornaram realmente pessoas insensíveis. Não conseguem se colocar no lugar do outro, não sabem administrar situações de perdas, eles entram em depressão e eles não veem outra saída a não ser tirar a própria vida. Isso não é só para uma criança ou adolescente, isso está contaminando a todos nós. Os executivos do mundo inteiro são contratados por suas competências técnicas, mas 80% deles são demitidos por falta de habilidades comportamentais. Já é um reflexo que vem se desenvolvendo há alguns anos. Os executivos de hoje viveram há 20, 30 anos atrás, e hoje estão sofrendo consequências por causa disso. Esse excesso de informação, diz o Dr. Augusto Cury, de trabalho intelectual, de atividades diárias, de preocupações, excesso do uso de smartphones, games, computadores, também, tudo isso estimula fenômenos cerebrais inconscientes que acessam a memória com uma velocidade nunca antes vista pelo homem. Então, a nossa geração está exposta a tudo isso. Por exemplo, alguns sintomas: acordar cansado, ter dores de cabeça. O que mais cresceu, acho que na nossa geração, é aquela dor contínua. Como é que a gente chama mesmo? Dor de cabeça contínua? Enxaqueca. Enxaqueca não tem uma causa. Faz ressonância, tomo para ver se tem um negócio na cabeça da pessoa, mas não tem nada. O que está acontecendo? Transtornos do sono, déficit de memória. Nós não somos mais capazes de contemplar a paisagem, uma natureza, uma flor. A nossa geração não para mais para jogar conversa fora na varanda, como faziam os nossos antepassados. Nós não temos mais tempo para o outro. Estamos sendo sugados por uma roda viva. E essas enfermidades estão assolando a gente. E muitas vezes nós criamos tabus, crente não passa por isso, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho esperança. Ah, é? Então se você tiver uma bactéria dominando você aí, você não vai tomar um antibiótico? Você não vai se tratar? É bom ir, viu? E se for uma enfermidade emocional, é bom tratar. Com toda certeza. Voltando para os jovens, chega de 45% dos jovens em idade vestibular apresentam sintomas de depressão. Quase metade, gente. Nós temos jovens aqui em período de idade vestibular. É a pressão muito grande. O estresse, noites sem dormir, estudando exaustivamente. Sintomas de depressão. Acredita-se que a depressão
Ocupará o segundo lugar em doenças incapacitantes em 2020. Hoje já há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Essa é uma estatística da OMS, Organização Mundial da Saúde. No mundo, 100 milhões de pessoas. E vai ser a segunda causa de doenças incapacitantes até 2020. Nós já estamos em 2018, gente. Mais 2 anos. 15% das pessoas com depressão cometem suicídio. Isso é sério. Pode ter gente dentro de casa com depressão e a gente não sabe. 15% delas cometem suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida e outras 3 tentam suicídio. Tem esse detalhe também. Eu estou falando, a cada 40 segundos uma pessoa é bem sucedida, tá, na sua tentativa de suicídio. Mas a gente tem que pensar que outras 3 tentaram. Então 4 pessoas a cada 40 segundos, eu posso dizer que a cada 10 segundos, pensa comigo, 10 segundos, conta até 10, tem uma pessoa tentando tirar a vida. E pode ser uma pessoa que a gente conheça, pode ser um parente próximo nosso, e pode ser até uma pessoa dentro de casa. A cada 10 segundos, uma pessoa tenta tirar a vida, e a cada 4 que tentam, um consegue. E quando a gente vê pessoas que, geralmente, pessoas que foram bem-sucedidas, vamos dizer assim, na tentativa de suicídio, eles já tiveram outras tentativas. Entre 1980 e 2012, agora voltando ainda para os jovens, as taxas de suicídio cresceram cerca de 62,5% na população em geral. É um aumento muito grande, gente. Percebe esse processo todo que eu coloquei para vocês? Acesso à tecnologia, essa roda viva que nós vivemos, esse estresse que nós estamos passando. Agora, para piorar, a faixa etária entre os 15 e 29 anos, a média aumentou em ritmo mais rápido do que os outros segmentos. Por volta de 5,6 mortes a cada 100 mil jovens. Houve um aumento de 20% na média nacional. Então, 62% para todos. Agora, os jovens, nessa faixa de 15 a 29 anos, vamos pensar assim, o aumento foi 20% da média, acima. Então, é um caso para a gente observar. Nós estamos falando sobre essa nossa geração, os conflitos que eles enfrentam. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas tem uma série de outras coisas que eu não quero entrar, sobre profissionais que vivem sob pressão. Eu quero focar um pouquinho mais a questão do jovem. Aí a minha pergunta, como sempre eu faço, aqui nós fazemos e usamos estatísticas, temas atuais e o que está acontecendo na sociedade, para fazer perguntas. Mas eles não têm respostas, eles estão perdidos. Eles conseguem detectar o problema. São organizações sérias, OMS, são estatísticas sérias, coisas que nós estamos vivendo. Sem contar que essas portas aqui, além de todas essas enfermidades, droga, sexo desenfreado, doença, que nós estamos vendo aí, ó, uma loucura que a nossa sociedade está vivendo. Então, nós levantamos as perguntas do nosso tempo, da nossa época, e vamos buscar respostas aonde? Na revista Cláudia? Tem muita coisa legal lá, né? Você quer fazer agora na Páscoa uma mesa bonita? Pode olhar na revista Cláudia, que deve estar uma capa bem bonita lá, ensinando a você fazer uma decoração bonita. Não. Nós temos respostas. A palavra de Deus. O que Deus tem para falar? Será que tem um estudo de caso para a gente fazer? Será que tem algum personagem bíblico que entrou em depressão e pediu a morte? Olha que tem. Mais do que um. Que depois de passar por uma crise profunda, um estresse pós-traumático, eram humanos como a gente, tinha neurotransmissores como eu e você, entrou em turbulência lá dentro e eles entraram em crise. E uma série de enfermidades emocionais surgiram, por que não? Todos eles passaram. Olha os salmos, olha a descrição daquelas orações. Meus ossos se esmagaram. Isso na teologia é depressão, gente. Porque osso refere-se ao quê? A estrutura da pessoa, a capacidade da pessoa de agir, mobilidade. A ideia de ossos esmagados, sabe quando você está naquela deprê profunda, que você cai na cama e você não tem força para se levantar? São palavras usadas há milhares de anos para descrever essas enfermidades espirituais modernas, que nós chamamos de modernas, né? Que elas simplesmente aumentaram de uma forma assustadora. Mais de 60%.
que levam as pessoas a não terem mais motivação para viver, força para viver e nem prazer em viver. E os nossos pais na fé, os personagens bíblicos também viveram isso. De uma forma menor, não era dessa maneira que nós estamos vendo. As crianças não eram expostas da forma que nós estamos, mas eles passaram por outros problemas também. Eles viviam em guerras, os países eram invadidos, eles eram levados cativos. Você acha que não trouxe impacto, entendeu? Na vida da pessoa, nas emoções. Olha os salmos, gente. Constantemente eles lamentavam, eles derramavam diante de Deus, eles clamavam. E ali sinais claros, tá? Teologicamente falando, de que eles já apontavam ali sintomas dessas enfermidades que nós enfrentamos no dia de hoje. Elas só aumentaram de uma forma assustadora. Os nossos filhos, os nossos adolescentes estão expostos a isso. Bom, quando a gente fala um personagem, você tem vários personagens na Bíblia que... Você tem o profeta chorão. Quem que é o profeta chorão? Hã? Jeremias. É um estudo de caso bem interessante. Jeremias tem 2 livros, né? Você tem profecias, né? O livro do profeta Jeremias, que ele vai profetizar as coisas que iriam acontecer naquela nação, se aquela nação não se arrependesse e voltasse para Deus. Só que teve um detalhe. Ele viveu para ver as suas profecias se cumprirem. Aí ele vai viver todo o drama. Que livro que ele escreve depois? Lamentações de Jeremias. Eu sou o homem que viu o furor do Senhor. Ele viu o drama, ele viu a desgraça que aquele povo passou por virar as costas para Deus, por abandonar a aliança. A gente chama o profeta chorão. Era um profeta que vivia em depressão. E você acha que o povo de Deus não vive em depressão? Estuda um pouquinho sobre um personagem, o maior pregador que já existiu na história, Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Nunca foi registrado alguém que tivesse uma depressão tão profunda como a de Spurgeon. Ele tem muito material, estudos profundos, tá, espirituais, sobre a questão da depressão. O maior pregador que já existiu, Spurgeon, ele foi um dos que mais sofreu depressão. Nunca vi nada igual. Uma depressão tão profunda, que ele era capaz de ficar dias prostrados, não conseguir se levantar. E ele viveu a vida toda dele de pregador, lutando contra a depressão. Mas é um personagem que eu quero usar hoje. Eu vou falar um pouco sobre Elias. Eu vou pedir para você abrir lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler com paciência essa história, do verso 1 ao verso de número 18. A vida do profeta Elias. E eu quero aplicar para os nossos jovens. Mas claro que não vai servir só para jovem, né, gente? O jovem é a superação dos desafios. Então, livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a 18. Tenha paciência comigo, nós vamos ler aqui devagarzinho. Nós vamos ver que tem uma pessoa infernizando a vida dele, como você já deve ter tido, e todos nós temos, tá? Perseguindo, trazendo muita dor de cabeça para ele. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Vamos com paciência, são 18 versículos, tá? Vamos ler com muita calma, medita no que eu estou falando aqui, presta atenção, porque eu não vou ficar voltando. A gente vai ter que fazer um estudo de caso, e ver como foi o processo na vida dele, e como que no final ele se levantou. Então diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Observe agora. E pediu para si a morte, dizendo:
Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe, e lhe disse, levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. E ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas, à espada. E eu, somente eu, fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. Ao que ele disse, vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para tirar. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nis, ungirás para ser rei sobre Israel, como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Até aqui, meus queridos. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para essa meditação específica aqui. Vai ser breve, tá? Uma leitura longa, mas vai ser dividido bem rápido aqui para a gente. Um estudo de caso para aplicar na nossa vida. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Ela nos mostra exemplos muito palpáveis, tangíveis, que são muito aplicáveis na nossa vida, Senhor. Tu conheces cada coração aqui, cada alma. Tu sabes o que estamos vivendo, Senhor. Estamos sujeitos a tudo isso. Estresse, depressão, conflitos. Os nossos jovens, as nossas crianças estão expostas. A experiência do profeta Elias pode nos trazer lições preciosas, Senhor. Renovar nossa esperança. Nos dá luz no fim do túnel. Abençoe teu povo, Senhor. Abençoe a meditação dessa noite. E ajuda-nos a aplicá-la na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos aqui um contexto que é um pouquinho importante a gente entender rápido aqui, ó. Esse profeta Elias, ele profetizou no período do rei Acabe e Jezabel. O rei Acabe, um rei muito ruim, né? A mulher dele 1000 vezes pior. Só fizeram besteira, derrubaram os altares, erigiram altares a outros deuses, eles sustentaram uma legião de falsos profetas, foi uma desgraça. E o profeta Elias viveu tudo isso, e os conflitos que um profeta tem que enfrentar em tempo de apostasia trazem muitos desgastes, muito estresse. O capítulo 18 Elias havia acabado de enfrentar os profetas de Baal. Você já ouviu falar dessa história? Quando os profetas de Baal começam a clamar para Baal, para que descesse fogo, e então Elias vai clamar para que desça fogo sobre o altar, e Deus vai derramar, e vai fazer uma obra extraordinária. Capítulo 18, tá? Também havia acabado de experimentar o poder de Deus na oração, controlando a chuva.
Você tem lá em Tiago 5,17, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas era alguém que Deus se manifestava na sua vida, era um homem de Deus, ele viu a obra de Deus, as suas orações eram respondidas de forma sobrenatural, extraordinária. Deus, através da oração, chegou a conter chuvas, e depois ele orou e choveu. As forças da natureza foram controladas pela oração desse homem. Ele viu coisas extraordinárias, ele teve experiências extraordinárias, era um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas que agora, ele estava desanimado, ele estava frustrado, ele estava esgotado, ele chegou nos limites humanos, de exaustão. O seu corpo devia estar cansado, a sua mente devia estar exausta, os seus neurotransmissores já estavam todos bagunçados. Ele estava sofrendo ameaça de morte, nada mais nada menos as pessoas mais poderosas daquela nação. Ele recebeu um recado, que alguém muito poderoso ia tirar-lhe a vida. E ele então foge, sozinho, solitário, para o deserto, sendo jurado de morte, depois de tudo que ele tinha passado. Alguém que tinha visto a Deus, a obra de Deus, o poder de Deus, está agora sofrendo de depressão. E pede para tirar a própria vida, que ele não tem mais, que a gente olhou lá, motivação para viver. Ele não tem mais força para viver. E ele não tem mais prazer em viver. Quem pede para Deus tirar a sua própria vida, é porque perdeu o prazer de viver. Ora, se Elias passou por isso, por que eu não posso passar? O que eu sou melhor que Elias? Você já fez alguma oração, Senhor, um mês sem chover, hein? E Deus para. Aí fica um mês sem chover. Aí você faz oração, chuva, cai dilúvio, igual essa semana em São Carlos. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Elias fez. E Deus ouviu. E ele estava agora sem motivação, sem força e sem prazer de viver. Por quê? Porque ele tinha neurotransmissores igual o seu e o meu, que podem entrar em colapso, em desequilíbrio, um estresse pós-traumático. A sua vida estava correndo risco. Ele estava sob juramento de morte. Ele sentiu solidão. Você pode perceber que o lamento dele é o lamento da solidão. Ele estava se sentindo só, acuado, perseguido, exausto, cansado. Como muitos de nós muitas vezes nos sentimos nessa roda viva que nós estamos, nesse estresse, nesse caos da nossa sociedade. Nós o tempo todo estamos por um triz para perder o emprego. Nossos relacionamentos familiares, eles estão por um fio. Há casamentos que podem acabar a qualquer momento. Os nossos filhos estão distantes. Alguns já se envolveram nas drogas. Quanta coisa atinge o povo de Deus. Você acha que isso não vai ter consequência? Você está enfrentando dívidas. Você está enfrentando ameaça constantemente. Isso traz consequências para todos nós. E nós não estamos isentos disso. Não há uma redoma. Esquece essa porcaria, desculpa falar assim, de teologia que pregam aí fora. É falsa, é demoníaca segundo a Bíblia. Porque ela corrompe a essência do Evangelho. Ela tira de nós a natureza humana. Ela faz de nós semideuses, que nada vai nos atingir. Isso é falso, isso é demoníaco. Isso traz confusão na mente das pessoas. Você liga a televisão, 99% do que ensina ali, eu posso dizer, vem de demônios. Porque aquilo tira até a sua natureza. Um cristão depois se converte, ele vira um semideus. Ele está protegido de tudo, nada o atinge. E se acontecer alguma coisa, provavelmente de ordem espiritual. É um espírito maligno que se uniu àquela pessoa, e agora precisamos exorcizar esse espírito maligno. E crente não entra em depressão. E crente não tem ansiedade. E crente não tem crise. Não tenho como estudar sobre isso uma noite, mas eu sinto que vocês mostram na Bíblia que crente pode cometer suicídio, sim. E comete. E crente mesmo. Cheio de Deus, com Deus no coração. Depressão é uma doença. Conheci pessoas muito mais crentes do que eu, que passaram por essa doença e tiraram a própria vida.
Não vou entrar nessa discussão, não era escolhido, é lei, perde a salvação. Se você é um presbiteriano que acha que alguém perde a salvação, precisa rever o seu presbiterianismo. Não vou entrar nisso aqui agora. Deixa esse stand-by, outra hora a gente conversa. O crente pode passar por qualquer coisa. Ele perde entes queridos, ele perde emprego, ele passa por dificuldade. Jesus já disse isso, gente. No mundo tereis aflições. A gente pensa aflição é uma coisinha. Não é coisinha não. É coisa que vai te derrubar, vai te prostrar, vai tirar suas forças, vai te levar à depressão e você não tem força para se levantar mais. Você não vai ter motivação, você não vai ter força e você não vai ter prazer em viver. O crente pode passar por isso. O Filho de Deus pode passar por isso. Primeiro ponto aqui que a gente vê é quando os desafios chegam até nós. Primeiro, a ameaça de Jezabel. Como já disse, mulher poderosa. Quando ela falava, ela tinha um exército sob o comando dela. Que ele para enfrentar um exército. A fuga, solidão, desespero. Verso de número 4. Quando ele começa a lamentar e colocar diante de Deus o que ele estava vivendo. Ele, porém, entrou no deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro, perdeu a esperança e pediu para si a morte, gente. Isso é baque, sabe? Homens e mulheres de Deus enfrentando desafios tão grandes que eles não viam outra saída. Senhor, me leva, não aguento mais. Quando você vê uma oração como aquela, o salmista derramando diante de Deus, dizendo assim, Senhor, até quando? Eu não aguento mais. É o limite humano. Deus pode nos levar ao limite, ao extremo. Ao ponto de Elias chegar a pedir a própria morte, dizendo assim, já basta. Deu. Eu não quero mais viver. Tira a minha vida. Toma agora a minha vida. Uma oração, gente. Você já pensou em fazer uma oração dessa? Muito forte, hein? E olha que ele tinha feito uma oração um tempo atrás para Deus parar a chuva e Deus parou. Agora ele está fazendo, Senhor, agora eu vou fazer uma oração aqui, ó. Muito forte. Escuta a minha oração. Tira a minha vida. Basta, não aguento mais. Porque não sou melhor do que meus pais. Baixa estima, solidão, falta de esperança, depressão. Ele não aguentava mais. Ele se deita debaixo de um zimbro e dorme. Típico de quem está sofrendo depressão. Não tem mais o que fazer, vou dormir. Quem sabe eu não acordo mais. Ó vida! Não tem mais sentido e razão para continuar vivendo. Eu e você estamos sujeitos a isso. Seus filhos estão sujeitos a isso. Sua esposa e seu marido estão sujeitos a isso. Todos nós cristãos estamos sujeitos a isso. Isso aconteceu com o profeta Elias. A Bíblia diz que um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que Deus fez coisas extraordinárias, obras extraordinárias na sua vida, pode acontecer comigo e você. Fique atento a isso. Primeiro ponto. Segundo, Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos abandonar. Eu não tenho dúvida. Aqui, nós vamos ver a graça de Deus vindo ao encontro do profeta Elias. Eu não estou descartando aqui que a gente tem que procurar ajuda, tratamento. Tá? Mas se é realmente um cristão, filho de Deus, junto com isso, ele deve experimentar a graça de Deus, como venho pregando, que nos basta. A capacitação que vem do alto, a força de Deus, junto com tratamentos médicos, se necessário for, junto com remédios, se necessário for. Precisa ver também que tem gente que toma remédio de qualquer coisa, né? Qualquer coisa já se entope de uma série de remédios. Então, nós desistimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. Essa é uma máxima importante. Elias desistiu de viver. Ele desistiu de tudo, mas Deus não desistiu dele. Coisa extraordinária acontece. Deus envia alguém para nos levantar. Primeiro ponto que eu acho assim extraordinário. Ele não ficou sozinho. Ele fugiu. Ele foi para o deserto. Solidão total. Pediu para tirar a vida. Mas Deus não deixou sozinho. Primeira manifestação da graça de Deus é quando Ele coloca anjos perto de nós. Para nos levantar, para segurar nas nossas mãos, para não nos deixar desistir. Aqui foi literalmente. A Bíblia nos diz que quando ele pediu e deitou debaixo de um zimbro, um anjo literalmente toca ele.
e vai dizer assim: levanta-te e come. Quantas vezes eu enfrentei situações de desespero, de angústia, de suar frio da espinha aqui até lá embaixo. Você nunca sentiu isso? Que adrenalina descendo, né? Coração dispara, luta, baque que a gente enfrenta. E a gente tem vontade de desistir. E às vezes Deus coloca uma pessoa no nosso caminho. Olha o cuidado de Deus na nossa vida. Você ia desistir daquele projeto, você ia desistir daquele emprego, você ia desistir daquele casamento, você ia desistir daquele relacionamento, você ia desistir daquela faculdade, e Deus colocou um anjo na sua vida, que tocou em você, fisicamente, a necessidade que nós temos de contatos horizontais. Nós não somos seres para vivermos solitários no deserto, nós somos criados para viver em comunidade, em famílias, em convívio social. E é dentro desse contexto que Deus levanta anjos, verdadeiros anjos, que tocam em nós. E diz assim: levanta-te. Palavra de ânimo, imperativo, força. E ainda nos dá algo concreto. Ele precisava de alimento. Ele precisava absorver alguma substância que o levantasse daquela situação. Muitas vezes pode ser essas duas coisas juntas. Um contato físico de alguém que gosta de você, que te ama, que Deus colocou no seu caminho, preocupado com a sua vida. Quantas vezes você não experimentou isso? E alguém que providenciou, a gente vê a providência de Deus aqui: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, não foi bastante ainda, voltou a deitar. Aí a gente vê a persistência de Deus em nós, conosco. Muitas vezes, meu querido, enfrentar essas coisas não é mágica. Deus não vai apertar um botão e pum, tudo passa. É necessário um processo. Se você vê o que ele viveu aqui, foi um processo. A pessoa, para sair de um estado de depressão, de crise profunda, de desânimo, que não tem mais motivação, força nem prazer em viver, não é do dia para a noite. Não é uma pílula mágica que ele vai tomar e pum, tudo está resolvido. Processo. Ele passou pela primeira terapia, ele passou pelo primeiro tratamento, vamos dizer assim. E o que resultou? Nada. A Bíblia diz que ele volta de novo e torna a deitar-se. Isso mostra a nossa humanidade, a nossa natureza, que precisa de estímulo constante, que precisa de um processo para nos levantarmos, que precisa às vezes de uma terapia longa, de um tratamento longo, para sair desse buraco. Aí a Bíblia diz que o anjo tocou segunda vez. A graça de Deus é persistente em nossa vida. Houve uma primeira tentativa, nós até tentamos, fomos lá, fizemos, o que resultou? Nada, vou dormir, quero morrer. A ideia de quem está em depressão é dormir para não acordar nunca mais. O maior prazer de quem tem depressão é dormir, porque é o mais próximo que ele chega da morte. E a pior coisa que tem na vida de quem tem depressão, sabe o que é? Acordar. Falar, puxa vida, estou aqui ainda. Os problemas tudo de novo voltaram. E a primeira coisa que acontece quando alguém está passando por crise, quando ele acorda, a mente dele parece um aspirador. Volta tudo de novo para ele. Ele começa a lembrar todos os problemas que ele está passando, e ele fica em crise de novo, ele quer voltar a dormir. O anjo veio segunda vez, tocou e disse, levanta e come. Agora já tem direção. É demasiado longo o caminho que você tem, a viagem que você tem. Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Ele não nos abandonou, e Ele ainda tem algo para nós que a gente nem sonha. E a Bíblia diz então, coisa extraordinária vai acontecer. A graça de Deus nos fortalece para buscarmos o Senhor aonde Ele pode ser achado. E aí a palavra de Deus nos diz que Ele vai comer pela segunda vez, processo, tratamento, tudo isso já mostra para nós. Ele come, bebe, verso número 8. E com a força daquele alimento, percebe? A necessidade que tem de um cuidado especial, algo externo. Pessoas que nos animam, um cuidado especial com o corpo, no caso foi alimento.
Sabe que às vezes a pessoa pode estar tão desanimada, deprimida, e não tem força, porque falta até ferro. A gente já viu casos. Faltava ferro. Ele vai prostrado. Aí vai dar uma dose de ferro, tá anêmico. Pode ser um problema neurológico, neurotransmissores, físico, biológico, somatizou, alguma coisa aconteceu. Que descobrir a causa e tratar. Com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E aí, finalmente, ele chega no Monte Horebe. E aí, o que vai acontecer? É quando ele vai ter um encontro com o próprio Deus. Então, nós não estamos descartando os tratamentos que existem, terapias, remédios, o que tiver. Nós estamos descartando pessoas que Deus pode colocar no nosso caminho, como anjos que vão nos tocar e não vão nos deixar desanimar e desistir. Mas o próprio Deus vai fazer parte desse processo. E quem é filho de Deus não vai abandonar esses tratamentos, não vai abandonar os remédios, não vai abandonar o convívio social, que é fundamental para a gente sair dessa situação, mas, principalmente, não vai abandonar o próprio Deus. A graça, o poder e a manifestação profunda de Deus na nossa vida, nessas horas difíceis. Aprendemos a admitir que muitas vezes estamos errados. Estamos errados. No caso do profeta, ele tinha uma lamúria. Todo mundo tem uma lamúria, né? Mas por que você não quer viver? Aí começa a contar tudo o negócio. Ele achava que ele estava sozinho. Que ninguém mais adorava a Deus. Todo mundo abandonou, estou sozinho, solitário, me tira esse mundo, pelo amor de Deus. Não tem mais razão de eu ficar aqui. Mal sabia ele que 7.000 pessoas permaneceram fiéis e estavam sofrendo as mesmas perseguições que ele. Ele não estava sozinho naquela luta. Isso é uma coisa interessante, essa informação. Quando a gente vai buscar uma terapia, um tratamento, uma comunidade, um convívio social, a gente descobre que não somos só nós que estamos passando pelo problema. A gente descobre que tem gente vivendo a mesma coisa. Viveu e superou. Gente enfrentando e lutando e vencendo. Nós não estamos sós. Haviam 7.000 pessoas vivendo a mesma situação que ele. De perseguição, porque estavam debaixo de um reino mau. De Acabe e de Jezabel. O pior casal que já existiu aqui na terra foi essa dupla dinâmica aqui. Filho do cão, perseguindo o povo de Deus. E tinham 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos para Baal. Eles que tiraram os altares do Senhor e colocaram o altar desse Baal aí, que essa Jezabel doida, filha do cão, perseguindo o povo de Deus. Ele estava equivocado. Muitas vezes nós estamos equivocados em nossas convicções. A nossa mente já não funciona direito. Nós estamos exaustos, cansados. Precisamos parar. Para essa roda viva. Desce. Vê o que Deus tem para falar para você. Ali, meus irmãos, aprendemos a reconhecer a Deus nas coisas simples da vida e não apenas nas coisas extraordinárias. É aquela experiência do deserto. Caminhando para o final aqui. Que coisa maravilhosa. A gente acha que Deus tem que fazer uma coisa, né? Ele tem que abrir um negócio, uma porta, ele tem que fazer uma coisa assim impactante. Terremoto, vento, um monte de coisa, Deus não estava lá. Ele vai descobrir que Deus estava naquela voz suave. Muitas vezes é a voz suave de Deus falando conosco e os nossos ouvidos estão fechados. Nós não temos mais sensibilidade para ouvir a Deus. E ele precisou passar por tudo aquilo para voltar a ouvir Deus. A voz, a direção, o cuidado, o amor, o amparo de Deus na vida dele. Depois do terremoto, um fogo, depois não estava no fogo, nem o fogo. Aí depois, no fim, uma voz mansa e delicada. Nossa, ele sentiu a Deus. Cobriu o rosto com capa. Ele sentiu a presença de Deus como ele nunca tinha sentido antes. Que coisa extraordinária. Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos. Não precisa acontecer um terremoto para Deus se manifestar na sua vida. Feche seus olhos e ouça a voz de Deus. Os sinais de Deus na sua vida. Seja sensível para aquilo que Deus está fazendo, conduzindo a sua história, mostrando coisas que você nem imaginava, que você nem sonhava, você nem orava por isso. Deus tinha muitas coisas para a vida do profeta ainda, e ele achava que tinha acabado, é o fim. Não. Aprendemos a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E aí ele vai ter uma direção, a vontade agora bem diretiva de Deus, muito clara do que ele tinha que fazer. Você vai voltar pelo caminho do deserto,
de Damasco. Exatamente o caminho que ele fez retrocede. E você vai fazer isso. Vontade revelada de Deus. Voltar-se para a palavra, que é a vontade revelada de Deus. Não fica mistificando, vai vir um anjo dizer que eu tenho que fazer. Não. Naquele período, naquela época, era a vontade revelada de Deus através daquele profeta para a vida dele. Hoje a nossa vontade revelada não vem através de um anjo, não vem através de um profeta, vem através da palavra de Deus. Você quer saber a direção de Deus, o que fazer na sua vida? Siga a vontade revelada, diretiva da palavra de Deus. É o que nós temos de mais seguro. Não caia nesses devaneios no meio gospel louco que nós estamos vivendo. Vai ser pior. Segue essa vontade clara, cristalina, revelada. Estude a Bíblia. Ouça a voz de Deus. É ali que Ele está e é ali que Ele fala. E eu quero encerrar com esse verso para você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Quem falou isso foi Tiago. Tiago, que era alguém que se inspirava muito em Elias, que conta a história de Elias. Eu quero que você agora pense nesse versículo. Pense nesse estudo de caso. Aplique na sua vida. Seja sensível às pessoas que estão ao seu redor. A você mesmo, o que você está passando. As suas motivações. Motivação, força e prazer de viver. Se achegue a Deus. Volte-se para o nosso Deus. Derrame perante Ele as suas ansiedades, as suas angústias. Guarda no coração Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com esse Pai que é sensível às nossas angústias, que conhece o mais fundo do nosso coração, sabe o que você está passando de segunda a sábado, na sua casa, no seu trabalho, as suas preocupações, as suas angústias. Conhece a sua família, conhece tudo ao redor da sua vida. Essa noite você está sendo convidado a se achegar a Deus, como você nunca fez antes. Vamos orar. Ó Pai, a Tua palavra é tão poderosa, Senhor, é tão rica. Registros preciosos, Senhor, e tão atuais, que podemos nos identificar com aquele personagem, Senhor, que viveu angústias profundas, não viu esperança para a sua vida, mas teve um encontro com o Senhor, renovou as suas forças, experimentou a Tua providência na sua vida. O Senhor colocou pessoas para ajudá-lo. O Senhor colocou pessoas para tocar na vida dele, Senhor. E nessa noite, ó Pai, Tu sabes o que passa no coração de cada um aqui, Senhor. Se tem alguém sentindo solitário, desesperado, angustiado, que não vê mais esperança, não tem mais motivação, força nem prazer em nada, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, usa pessoas, anjos, para tocar nessa vida, que ele tenha e receba ajuda para vencer, e que ele consiga superar todos os desafios. Pode ser um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, um idoso, não importa. Tua palavra é para todos. Nós queremos, em nome do Senhor, clamar por essa vida. Se existe algum ente querido nosso, um parente, um amigo que está vivendo no desespero, na angústia, não vê luz no final do túnel, não tem esperança, está sob um estresse profundo, Senhor, um desgaste emocional inimaginável. Queremos orar por essa pessoa agora, Senhor, que Tu conheces. Coloque a Tua mão sobre esta vida. Abençoe, Senhor, para que a Tua palavra chegue até essa pessoa.
Quem sabe nós seremos esse anjo que irá tocar na vida dessa pessoa, Senhor, e trazer mudança, transformação, superação, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. A jornada é longa. Às vezes nos encontramos cansados, exaustos. Não temos mais motivação, nem força, nem prazer. Mas pelo Teu poder, pela Tua graça, usando os meios que estão já diante de nós, Senhor, possamos nos levantar mais uma vez e cumprir a Tua vontade. Cada um de nós eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.